Olá, pessoal da SpaceX. Mais uma vez vamos continuar aqui a nossa história do Brasil. Na aula passada nós falamos um pouco da administração colonial, cana-de-açúcar, pecuária, pau-brasil, os ciclos econômicos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais dentro do período colonial. Nós vamos ter um período, né, chamado União Ibérica, que vai dar muitas consequências aqui no Brasil. Tá? A União Ibérica vai de 1680 a 1640 e cai muito na tua prova. Né? O que seria a União Ibérica? O trono português fica livre, fica vago, né? Dom Sebastião morre, Filipe II, monarca espanhol, vai assumir o trono. Só que Filipe, ele não une as duas nações. Ele vai ser rei de Portugal e rei da Espanha. Só que aquele negócio, né, cara? As posses portuguesas na América, que é o Brasil, que nos interessa, vai ficar na mão da Espanha. Então, tudo agora será administrado pelo rei Filipe. Lembre-se que o Brasil é dividido por uma linha em que uma parte é Espanha e outra parte é Portugal. Agora, essa linha, chamada Tratado de Tordesilhas, ela vai ser mais do que imaginária, vai ser inexistente, o que você quiser colocar, tá? Quais foram as consequências para o Brasil dessa União Ibérica? O fechamento dos portos ibéricos aos navios flamengos. O que são flamengos? São os navios espanhóis. Coitados dos holandeses, né? Ser chamados de Flamengo é muito triste para eles, mas tudo bem, isso aí é outra coisa, né? Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente. Outra coisa, as invasões holandesas, as invasões dos flamengos aqui, né, na Bahia e em Pernambuco. Né? Nós vamos ter invasões no litoral brasileiro também, outras invasões, até a Inglaterra tentou entrar aqui, a França, né? A segunda invasão francesa, a supressão quase total, né, do Tratado de Tordesilhas, né, provocando, é claro, a expansão territorial. O bandeirismo, que vai provocar essa expansão territorial. Tá? Nós estamos aqui dando aula no Mato Grosso do Sul, porque os bandeirantes chegaram até aqui. Tudo bem? Vamos lá. Ataques e invasões estrangeiras. Os primeiros aqui, eu vou falar da França Antártica. Invasão francesa. França Antártica não foi no período da União Ibérica. Caiu até na prova do QCO. Foi em 1555, foi uma tentativa lá atrás, no governo, né, geral, né, Duarte da Costa, de estabelecer uma colônia no território português. Aí veio para cá o Nicolau Durand de Villegagnon, né, com os índios Tamoios ele fez a Confederação dos Tamoios. O contexto religioso estava presente nessa invasão, porque eles eram puritanos, calvinistas, e vieram para a América, fugidos de uma perseguição religiosa. Villegagnon formou com os índios uma união chamada Confederação dos Tamoios, e a invasão foi realizada no governo de Duarte da Costa, isso eu já tinha falado. A Confederação dos Tamoios foi desmontada no governo de Mendes Sá, que vai expulsar os holandeses. No governo de Mendes Sá, essa confederação vai ser desmontada com a ajuda dos jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, que vão chegar-se aos índios, vão falar, olha, os portugueses que são donos disso aqui, aí os índios, claro, vai dar alguma troca, né? E os portugueses e os índios vão vir para o lado do português. E aí entra a figura de Araribóia, aquele indião, né, que fica lá na entrada de Niterói, né, que deu ajuda aí aos portugueses. E aí eles tomam as terras já feitas, né, as terras feitas não, expulsam os franceses daqui e acaba então a França Antártica. A segunda invasão foi a França Equinocial, tá? Que vai ser em 1612, aí sim, dentro da União Ibérica, lá no Maranhão, né? Uma expedição comandada por Daniel de Latouche, vai chegar lá e vai fundar o Forte São Luís, que é a capital hoje do Maranhão, né? São Luís, porque é homenagem ao rei Luís XI, né? Que era um cruzador, trabalhou muito nas cruzadas.
As tropas que derrotaram os franceses foram inicialmente comandadas por Jerônimo de Albuquerque e Martins Soares Moreno. E aí eles também vão ser expulsos daqui. O importante é saber que eles fundaram o Forte São Luís, origem da cidade de São Luís do Maranhão. Tá? Invasões holandesas, essas são importantes. Duas. A primeira na Bahia, né? Vai ser mais rápida. Por que os holandeses invadiram o Brasil, pessoal? Os holandeses, vocês sabem, eram os grandes financiadores do açúcar brasileiro para Portugal. Então, quando Filipe II tomou o trono na União Ibérica, tomou o trono de Portugal, a primeira coisa que ele fez foi impedir a Holanda de fazer negócios no Brasil. A Holanda não queria perder essa mamata que era ganhar dinheiro com o açúcar brasileiro. E por que Filipe fez isso? Isso que cai na tua prova. Ele fez porque a Holanda era inimiga da Espanha, porque a Holanda se tornou, que faz parte dos Países Baixos, se tornou independente numa luta contra a Espanha, porque o território holandês foi parte da Espanha. Isso em épocas anteriores a isso que nós estamos falando, tá? Então, numa briga de independência, numa luta pela independência, a Holanda se torna independente e a dona das terras na Holanda era a Espanha, e por isso são inimigos. Então, agora o Filipe achou por bem, a Holanda não vai fazer nada mais no Brasil, não quero saber de navio holandês lá no Brasil. Então, os holandeses falaram, então vamos avançar sobre o Brasil, vamos invadir. Então, eles vão invadir a primeira vez na Bahia, em 1624 até 1625, né? Uma esquadra pequena, mais ou menos 3.300 homens. Eles imaginavam que ia ser rápido, ia ser tranquilo, ia ser maravilha, tomar rapidinho, mas a coisa não foi muito bem assim, porque chegou lá uma esquadra portuguesa, né? E que conseguiu fazer frente aos holandeses. Aí, é claro, essa esquadra chamada Jornada dos Vassalos acaba expulsando os holandeses acabam desistindo dessa invasão. É interessante dizer que já nessa invasão, os portugueses, os moradores, né, de Recife, e agora na Bahia, eles já usavam uma técnica muito interessante que o exército usa, que guerrilheiros usam, que é a técnica da guerrilha, né, de esperar, de ficar escondido para ver o inimigo e atacar, né, de surpresa. Então isso é uma coisa que já caiu na prova da ESA, mas não sei, na PrEP não sei se pode cair, tá? Era grupos de guerrilhas que os portugueses aqui, eles faziam. Em Pernambuco, eles vão ficar de 30 a 1954, tá? 34, mais ou menos mais de 10 anos, mais de 20 anos. Acho que essa data não está muito certa, não. Depois eu confirmo para vocês, tá? Mas o importante não é a data. O importante é que os franceses chegam agora de monte, numa boa, para ficar, tá? Então, o governador de Pernambuco, percebendo que não ia fazer frente aos holandeses, vem para o interior e funda, pode cair na tua prova, o Arraial do Bom Jesus, que seria uma resistência do povo de Recife, o povo de Pernambuco, contra os invasores holandeses. Tá? Só que a coisa começou a ficar legal. Por quê? Porque os holandeses trouxeram para o Brasil um carinha chamado Maurício de Nassau. E esse cara começa a fazer um governo muito interessante em Pernambuco, né, chamado Holanda Portuguesa, né, começa a dar financiamentos para os senhores de engenho, melhorar condições da vida do escravo, ele até manda plantar mandioca, que era a comida do escravo, né, dá liberdade de religião. Dito dizer que os holandeses eles eram protestantes, não eram católicos, então os escravos podiam fazer a religião deles lá, né? E aí isso ficou tão legal, a coisa ficou tão boa para os senhores de engenho, que um senhor de engenho que estava lá no Arraial do Bom Jesus, a resistência, foi lá e caguetou. Falou, ó, os portugueses estão ali. Aí os holandeses foram lá, destruíram, mas o Calabar acabou dando mole e acabou sendo morto pelos próprios pernambucanos, tá? Traidor, né? O governo de Nassau, esse que é importante, pode cair na tua prova, o governo holandês de Nassau, ele consolida
e expande as conquistas, não consegue anexar a Bahia, né? Se aproxima da população, financiando melhorias no engenho, garantiu os preços de açúcar, fornecimento de escravos da África, aumento significativo da produção açucareira, garantiu liberdade de culto, já falamos, né? Tudo isso vai gerar um bom governo e vai aumentar a produção de açúcar. Recife vai ser modernizado, vai ser embelezado, ele vai até fazer um observatório astronômico, né, em Recife, vai melhorar e tudo vai ficar melhor. A política de Nassau, ela era boa para cá, mas a companhia de comércio lá da Holanda, a Oriental, tá? Essa não vai gostar muito, tá achando que Nassau tá dando muito mole. Não, vamos cobrar esses caras aí, vamos cobrar os empréstimos e vamos produzir. Aí Nassau não vai gostar muito e se vendo pressionado, ele se manda para a terra dele, em Nassau, é claro, e deixa aqui tudo na boa. Na boa não. Por quê? Porque a Companhia das Índias Orientais assume o governo em Pernambuco e começa a pressionar, pressiona, e aí a coisa começa a falhar. Os senhores de engenho não vão querer pagar rapidamente os empréstimos e começa então uma briga entre os senhores de engenho e a Companhia das Índias Orientais, e aí começa o que a gente vai chamar de insurreição pernambucana, que é o movimento de expulsão dos holandeses do Brasil. Essa insurreição pernambucana pode ser de suma importância para você. Por quê? Porque é uma forte reação nativista visando a expulsão dos holandeses. E nessa visão aí, o que vai acontecer? Vão ter três elementos da nossa cultura, da nossa etnia. O João Fernandes Vieira, André Vidal Negreira, Henrique Dias, o Felipe Camarão, que era o índio Poti. Então nós vamos ter representantes dos negros, dos índios e dos portugueses, né? E esse movimento, a insurreição pernambucana, acabou com a vitória, né, dos nossos portugueses aqui, dos nossos nativos, né? E qual foi o problema que os portugueses sentiram com o tratamento dado aos senhores de engenho após a saída de Nassau? As dívidas eram cobradas com muitos juros, produção e preço do açúcar vão ser afetados, os senhores de engenho vão buscar a expulsão dos invasores, né? Nós vamos ter algumas batalhas, a Batalha do Monte da Taboca, vitória dos portugueses, e depois a última Batalha dos Guararapes. É interessante que em 1653, Campina da Taborda, nós vamos ter a rendição dos holandeses. E a Batalha dos Guararapes, né, vai ser num ano e vai gerar o Dia do Exército, 19 de abril. Tá? O Exército coloca que foi a primeira vez que a etnia brasileira se une contra um inimigo comum. Tá? É interessante, então, essas invasões. Pessoal, o vídeo está ficando muito grande. Vamos deixar o próximo vídeo. Amanhã talvez eu faça já mais um vídeo falando sobre as consequências, né, dessa invasão. E de cara eu já coloco para vocês. A consequência da invasão é, claro, a produção antilhana. Os holandeses vão sair daqui e vão lá para as Antilhas e a produção açucareira brasileira vai entrar em decadência. Um abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de estudar. Tá? A prova da ESA foi adiada, mas a da PrEP não tem nada certo ainda. Então continue estudando. Abração, pessoal. Deus abençoe a todos.